Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre Bartimeu. É uma pregação sobre Bartimeu. Porque muitos pregadores pregam sobre Bartimeu. Inclusive, muitas irmãs, pastoras, obreiras, pregam sobre Bartimeu. Só que não adianta você repetir aquilo que todo mundo já repetiu. Não adianta você falar o que todo mundo já falou. Você tem que ser criativa, entendeu? Você tem que ser criativo, pregar coisas novas. Porque a Bíblia, ela se renova, lógico. Mas a própria Bíblia fala o seguinte: o Espírito Santo te fará lembrar de tudo que você aprendeu. Então, meu amigo, se você quer pregar bem, você tem que aprender alguma coisa. Então você tem que parar de estar naquele blá blá blá, por exemplo, pregando que todo mundo já pregou, né? E pregar coisas novas. Até porque, quando você fala lá na igreja, hoje eu vou pregar sobre Bartimeu, os irmãos já começam a abrir a boca. Ai, tô com sono. Porque vai entender o quê? Ele vai pregar o que todo mundo já pregou. Não é verdade? Então, quando você vai falar, eu vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, todo mundo começa a abrir a boca. Meu Deus, a mesma mensagem, não tem outra. Então, pessoal, sabe por que acontece isso? Porque você prega o que todo mundo já pregou. Sabe por que acontece isso? Porque você fala o que todo mundo já falou. Eles vão te admirar a partir dessa pregação. Porque você vai pregar coisas novas. Vai mandar Bíblia, história, conhecimento, palavra. E Deus vai te honrar. Os obreiros vão começar a te respeitar. Entendeu? Quando for chamar você para pregar, eles vão falar, meu Deus do céu, eu vou para a igreja. Né? E já vai tomar um analgésico ali para não dormir. Porque sabe que a sua pregação é de honra. Analgésico espiritual, né? Pentecostal. Então, por quê? Porque sabe que você é de honra, é de palavra, é de unção, é de poder, é de conhecimento, é águas profundas, águas divisoras. Por quê? Porque você estuda, meu irmão. Você é da Bíblia, você é da palavra, é do conhecimento. Você não prega o que todo mundo prega, você é diferenciado. O seu ministério está, né, subindo, crescendo, evoluindo, se destacando. Tá bom? Por quê? Porque tem um conhecimento. Então vamos agora, pessoal, falar sobre Bartimeu. Eu já fiz um vídeo falando sobre a biografia de Bartimeu. Preste atenção. Eu já fiz um vídeo falando sobre o pai de Bartimeu, a mãe de Bartimeu, a idade de Bartimeu, o irmão de Bartimeu, porque Bartimeu tinha um irmão. Se você abrir a Bíblia em Mateus, quando conta a história de Bartimeu, fala que eram dois cegos. Ou seja, Mateus fala que eram dois cegos de Jericó. Quem eram os dois cegos? Bartimeu e o irmão de Bartimeu. Qual que era o nome do irmão de Bartimeu? Não sabe? Não sabe o nome do irmão? Então, assista o outro vídeo, tá bom? Quantos anos Bartimeu tinha quando foi curado? Não sabe? Então assista o outro vídeo. Quantos anos Bartimeu ficou pedindo esmolas? Não sabe? Ah, pessoal, aí fica difícil. Jesus trouxe coisas novas. Por isso que todo mundo começou a seguir Jesus. Entendeu? O pessoal vai te seguir quando você trazer coisas novas, baseado na Bíblia e na história. Entendeu? Bartimeu era cego. Aí vem a pergunta, né? Bartimeu nasceu cego? Não. Bartimeu não nasceu cego. Porque o próprio Bartimeu falou para Jesus, eu quero voltar a ver. Entendeu? Eu quero voltar a ver. Bartimeu disse para Jesus, Jesus, eu enxergava antes, mas eu fiquei cego. Como que Bartimeu ficou cego? Não sabe. É por isso que aqueles obreiros lá, radicais, chatos, não querem ouvir você pregar a palavra. Porque você pregou a mesma coisa, agora é diferente. Tá bom? Você precisa saber o ano, o mês, o dia e o horário que Bartimeu foi curado. Se alguém perguntar, qual foi o ano que Bartimeu foi curado? Não sabe. Qual foi o mês que Bartimeu foi curado? Não sabe. Qual foi o dia da semana? Não sabe. Qual foi o horário? Não sabe. E aí fica difícil, né, meu irmão? Qual era a tribo de Bartimeu? Bartimeu pertencia a qual tribo? Não sabe. Entendeu?
Então você precisa conhecer a história para pregar bem, para crescer bem. E é no meu canal aqui que você vai aprender tudo isso. Em meus livros também tenho essa história com mais resumos, é claro. No final do vídeo eu vou falar sobre os livros, porque eu tenho 3 livros. E agora em novembro de 2022, agora mês que vem, novembro de 2022, está saindo o meu 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto, onde eu tenho todas essas informações, só que é tudo isso e muito mais, entendeu? Então você vai saber tudo sobre o pai de Bartimeu, sobre a mãe de Bartimeu, sobre o irmão de Bartimeu, Lameu, tá bom? Olha o nome do irmão, pega aí a pérola, Lameu, tá bom? Bartimeu e Lameu, os 2 irmãos. Por isso que Mateus fala de 2 cegos de Jericó. E também fala de 2 Jericós. Mateus fala de 2 Jericós, que era a velha e a nova. E também fala de 2 cegos, Bartimeu e Lameu, os 2 irmãos. Entendeu? Que ficaram cegos com o veneno que os romanos colocaram. Eu não vou falar aqui, porque já no outro vídeo eu deixei tudo, pessoal. Nos meus livros tem tudo. E no outro vídeo eu já deixei esses detalhes. Então, vamos passar aqui para a pregação. Você vai pregar na igreja e vai falar sobre o pai de Bartimeu, sobre a mãe de Bartimeu, na introdução, sobre a idade de Bartimeu e do irmão dele, sobre a tribo de Bartimeu, sobre o veneno que caiu nos olhos de Bartimeu e do irmão dele. Quem fez o veneno? De onde veio o veneno? Tudo isso, pessoal, no outro vídeo em meus livros. E agora vamos falar sobre Bartimeu. Aí você prega sobre o dia, tá aqui, olha. Olha aqui, o dia que ele foi curado, o ano, a hora e o mês. Tá aqui, ó. Eu tirei do meu livro. Aqui, ó. Tá? Eu tirei desse livro, o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, tá aqui, tá bom? E também tem o livro dos Gênesis, ó. E também tem o livro A Olaria de Obreiros, é o 3º. E agora em novembro o 4º livro está saindo, tá bom? No final eu falo mais sobre os livros. Então, esses detalhes aqui foram tirados do livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Eu tenho um livro aqui no meu escritório, você vai ligar nesse número, vai comprar o livro e eu vou enviar pelo correio, tá bom? Se você quiser entrar no Mercado Livre, também você encontra lá no Mercado Livre. Matusalém Especialista. Não tem, pessoal, dificuldade nenhuma. O problema é que as pessoas não querem comprar materiais bons. Querem comprar o dicionário, querem comprar a Bíblia de estudos, querem fazer faculdade, mas não tem isso. No livro, não, nos livros, não tem. Nos dicionários, não tem. Nas Bíblias de estudo, não tem. Onde que você vai encontrar esses detalhes? Dia, hora, mês, ano, tribo, tudo. Nos livros do pastor Matusalém Especialista. Tá bom? E eu falo isso com muita humildade, com muito carinho, porque se você fizer essa pergunta para os doutores de teologia, eles vão falar que não sabem. E quando você falar que você sabe o dia, a hora e o mês, ele vai dizer que você é um herege, porque ele não estudou a história. E aí, meu irmão, ele não vai aceitar você, aluno, saber mais do que o professor, porque você comprou um livro bom para aprender. E ele não tem um livro bom para aprender. Entendeu? Ele tem o dicionário de R$1.000, R$2.000. Ele tem aquela Bíblia aramaica, né? A Peshitta. Ele tem a Bíblia Vulgata. Ele tem a Bíblia Septuaginta. Entendeu? Ele tem a Bíblia de Jerusalém. Ele tem a King James 611. Entendeu? Ele tem a Bíblia Torá reduzida. Ele tem os Midrashes. Ele tem o Talmud. Mas não tem essas informações. Porque essas informações é em meus livros. Entendeu? Só que assim, pessoal, muitos pastores do Brasil e fora do Brasil estão comprando meus materiais. Muitos professores de teologia no Brasil já compraram e estão comprando os meus materiais. Então eu quero mandar uma paz do Senhor, Shalom, para todos os teólogos, todos os seminaristas, todos os divindade em teologia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero também mandar um Shalom abençoado para todos os mestres da Flórida, Estados Unidos, que bate recorde de comprar meus materiais. Ali na Europa, principalmente Portugal, Deus abençoe. Na África,
o pessoal, pastores da África, esse pessoal já compraram até o livro novo, que vai sair em novembro. Entendeu? Eles já compraram. Então, eles são mais adiantados do que alguns brasileiros. Porque os brasileiros não querem comprar materiais, sabe? É dizimista, é ofertante, contribui na obra, aí abençoa a vida do pastor, abençoa o ministério, mas é vazio, não tem conhecimento. Por quê? Só investe na vida dos outros, mas não compra livros. Vamos comprar? Vamos investir? Então compre esses 3 do pastor Matusalém Especialista e já se prepare para o 4º livro. Vamos aqui, pessoal, falar. Então, amigos e amigas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos. As revelações completas do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento. Como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O 3º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como por exemplo,
estudo sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudo sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudo sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudo sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudo sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudo sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudo sobre as 7 religiões no tempo de Jesus: fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudo sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudo sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudo sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudo sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudo sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudo sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudo sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos e unção de pastoras. Estudo sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas. Apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira. Profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira. Evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira. Pastores e pastoras, que tem o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira. Doutores e mestres, que têm os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira. Presbíteros, que têm o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira. Bispos, que têm o símbolo do cedro gigante em sua bandeira. Anciãos, que têm o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira. Missionários e missionárias, entre outros cargos, com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins, que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 629-9408-0257.
Atenção, geração eleita e sacerdócio real. O livro mais esperado de todos os tempos já está na pré-venda. O livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Este é o 4º livro do pastor Matusalém, especialista. Uma obra magnífica, contendo 730 páginas repletas de sermões, mensagens, palestras e estudos, com detalhes históricos, culturais, geográficos, numerológicos, tipológicos e escatológicos. É uma explosão de conhecimentos bíblico e extras bíblicos baseados nos originais mais antigos do mundo. Com o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento, você terá conteúdos para formalizar sermões extraordinários com começo, meio e finalização, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. Portanto, este livro é magnífico e interativo. Além de tudo, é prático para manusear e eficiente para estudar e compreendê-lo. Este livro é indicado para todas as pessoas que desejam crescer na graça e no conhecimento. No livro de ouro do pregador absoluto, você vai encontrar histórias detalhadas sobre vários personagens da Bíblia Sagrada. Histórias importantíssimas do Antigo e do Novo Testamento que a maioria dos estudiosos ainda não conhecem, como por exemplo, a história completa de Sansão e seus familiares, nome de seus pais, nome das suas esposas e nome de seus filhos, sua altura, seu peso e seu cabelo com 7 tranças que representam os 7 castiçais de ouro, sua força que superava 3.000 quilos e suas habilidades na guerra, sua velocidade e a queixada de jumenta que se transformou em uma poderosa arma de guerra, a fonte milagrosa que jorrou da queixada da jumenta, sua morte por suicídio, sua sepultura e sua salvação. A história completa de Daniel e a cova dos leões, nome do pai e da mãe de Daniel, nome de sua esposa e de seus filhos. Como Daniel, aos 90 anos de idade, conseguiu sobreviver 12 horas na cova com 30 leões. Qual foi o anjo que fechou a boca dos leões? Qual eram os nomes dos 2 inimigos de Daniel e por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo? Neste livro, você vai aprender a história completa da estátua de ouro de Nabucodonosor e tudo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual o tamanho, o peso e a fisionomia da estátua de ouro de Nabucodonosor? Onde ficava a fornalha de fogo ardente? Qual o seu tamanho e qual era a sua temperatura? Qual era o nome do anjo teofânico que entrou dentro da fornalha e por que esses 3 jovens não foram lançados na cova dos leões com Daniel? A história completa de Jonas e o grande peixe, nome do pai e da mãe de Jonas, quantos quilômetros Jonas viajou dormindo no porão do navio, qual o nome, o tamanho e o peso do peixe que engoliu Jonas. Quantos quilômetros Jonas viajou no ventre do peixe? Quem plantou a abobreira para Jonas dormir na sombra? Qual o nome da lagarta que cortou o pé de abobreira? Por que Jonas sofria com dor de cabeça? Com quantos anos Jonas morreu? E onde foi sepultado? A história completa da serva de Naamã. Nome de seus pais, seu nome, sua idade, sua missão de 7 anos na Síria. Sua pregação de 10 segundos que transformou uma nação inteira. Sua carta de alforria, nome de seu esposo e o nome de seu filho. A história completa do tabernáculo, do templo, da arca da aliança, altares e muito mais. Tudo sobre a glória da segunda casa. Tudo sobre o avivamento. Tudo sobre o véu do templo. Tudo sobre Lilith. Neste livro você ficará sabendo de vários detalhes importantes sobre o resumo do Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento contém 27 livros. Mateus significa dom de Deus.
Ele escreveu seu evangelho para a nação eleita e apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Marcos significa o guerreiro lutador. Ele escreveu seu evangelho para os romanos e apresenta Jesus como o servo sofredor e como bezerro para o sacrifício. Lucas significa o iluminado. João e os demais apóstolos também têm seus próprios significados e escreveram suas cartas e epístolas para as nações e pessoas diferentes. Cada apóstolo apresenta Jesus com sua própria personalidade. Você vai aprender vários detalhes importantes sobre João Batista: nome do pai, da mãe, amigos e professores de João Batista. O que João Batista conversou com Jesus quando estava no ventre de Isabel, idade de João Batista e quando ficou órfão. Porque João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Onde João Batista morreu e o que aconteceu com seu corpo e sua cabeça. Detalhes importantes sobre os 12 apóstolos de Jesus: nome, idade, tribo, função e ordem cronológica de cada um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro era o guardião de Jesus. Ele recebeu a sua espada como troféu em um campeonato de natação e guerrilha. Tiago era o copeiro-mor, que analisava o alimento de Jesus para saber se estava envenenado ou não. João era o escrivão e anotava tudo o que Jesus falava e fazia. Tomé cuidava do alojamento. Judas Iscariotes era o tesoureiro. E assim, cada apóstolo tinha uma função. Detalhes importantes sobre a multiplicação dos pães e peixes. Qual era o nome do monte que Jesus fez o milagre dos pães e peixes? Qual era o simbolismo dos 5 pães e 2 peixes? Quantos pães Jesus fez para alimentar 20.000 pessoas? Qual o peso e o valor dos pães que sobraram nos 12 cestos? O que foi feito com os 12 cestos de pães que sobraram? Qual era o nome e a missão do jovem que emprestou os pães e peixes para Jesus? Neste livro, você ficará sabendo tudo sobre a jornada de Jesus por cima do Mar da Galileia. Quantos quilômetros Jesus andou sobre o Mar da Galileia? Jesus ficou leve ou a água petrificou para Jesus passar? Quantos metros Pedro andou sobre as águas do mar? Por que Pedro afundou até os ombros? Por que Jesus segurou na mão direita de Pedro e não na mão esquerda? Por que o vento só parou quando Jesus e Pedro entraram no barco? Você vai aprender tudo sobre o centurião de Cafarnaum. Seu nome original, nome do seu pai, nome do seu irmão, a história de sua esposa e de seu servo Rafael, que foi curado por Jesus. Sua fé, que era maior do que a fé de Jacó, e como ele prendeu Barrabás. Tudo sobre a mulher samaritana, nome de seus antepassados, nome de seus 5 maridos, nome de seus 4 irmãos, nome de seus 2 filhos, sua missão em Samaria e na África, sua morte trágica, quando ficou cega e foi esfolada viva. Tudo sobre a mulher cananeia, o nome de seus antepassados, seu nome, sua idade, o nome de seu esposo e de sua filha, sua persistência e seus 10 gritos que quebraram a maldição lançada por Noé sobre os cananeus em Gênesis 10, o porquê Jesus a chamou de cachorrinho, sua humilhação incomparável que trouxe o milagre para sua filha Berenice, sua fé poderosa que parou Jesus na estrada, sua missão ao lado de Jesus que abriu as fronteiras gentílicas, sua morte e sua sepultura. Tudo sobre o Pentecostes. Qual foi o ano, o dia, o mês e a hora que aconteceu o Pentecostes? O que significa Pentecostes e qual é a sua finalidade? O que significa o barulho, o vento, o fogo e as línguas estranhas? Quantos Pentecostes existiram na história de Israel? E quais foram os maiores e melhores Pentecostes do Antigo Testamento? A história do sal da terra, luz do mundo, buraco da agulha, o grão de mostarda, fé milagrosa, 12 apóstolos, escolas judaicas e muito mais.
Tudo sobre Mateus 25, o que significa as 10 virgens, qual a diferença entre virgem, noiva e igreja, quantos litros de azeite elas levaram, quanto tempo os candeeiros ficaram acesos, por que o noivo atrasou, por quantas horas o noivo atrasou, quem gritou dizendo que o noivo estava indo, por que a porta se fechou e o que significa a porta fechada. Tudo sobre o bom samaritano, tudo sobre o caminho de Emaús, tudo sobre Pedro e sua prisão no calabouço. Todos estes detalhes históricos que você acabou de ouvir são partículas expressivas de grande importância, porém, não são capazes de expressar ou descrever a magnitude do conhecimento que este livro tem para oferecer. Portanto, entre em contato conosco e adquira este livro pelo WhatsApp 62 99408 0257. Com certeza, este livro vai transformar sua vida e seu chamado ministerial.